Ok? Por isso, vamos então começar a aula. Hoje vamos dar dicionários, vamos continuar no processamento de texto, vamos continuar a ver um pouco fecheiros e vamos trabalhar com dicionários, ok? Que deve estar aqui a partilhar. Espero que estejam a ver, ok? Por isso, o que é que são dicionários? Bom, basicamente o que nós temos trabalhado com as estruturas de dados com que temos trabalhado são tipicamente listas, ok? Vetores, se forem numéricas, matrizes, se forem listas de listas, ou listas de listas de listas, e tipicamente este tipo de estruturas é útil para trabalhar formação numérica, ok? Basicamente para fazer operações algébricas. No entanto, em várias aplicações, nomeadamente aplicações mais de informação, sistemas de informação, há muita dessa informação que não é numérica. Pode ser texto, pode ser vídeo, pode ser som, etc. Pensar em texto, ok? No caso do Python, esta informação pode ser agrupada em listas, porque listas podem ser compostas de elementos de qualquer tipo de dados. No entanto, se nós trabalharmos com listas, para aceder a elementos de listas, nós temos que saber o seu índice. E o seu índice é sempre numérico, começa em 0, vai até 1, e eventualmente não é muito prático estar a trabalhar com índices, até porque os índices podem mudar com o tempo, ok? Por exemplo, imagina que vocês têm um empregado de uma determinada companhia, ok? E podemos querer guardar para esse empregado um identificador, um nome, uma data de emprego, a data que começou a trabalhar ou uma data qualquer relevante e o seu salário mensal, ok? Sabemos que nós temos esta informação. Bom, esta informação tipicamente deve ser endereçada pelo nome do campo, ok? Ou o nome é ID, ou é o nome, ou é a data, ou é o salário, ok? No entanto, se esta informação estiver numa lista, nós temos que saber que o ID corresponde ao índice 0, o nome corresponde ao índice 1, etc. E muitas vezes esta associação de um índice numérico ao nome de um campo pode não ser muito fácil de manter. E por conseguinte a ideia é que nós vamos tentar arranjar uma forma, ou vamos arranjar uma forma de agrupar a informação em que de uma forma mais natural consigamos aceder aos elementos dessas estruturas. Bom, a estrutura é o dicionário, como eu vos disse, e os dicionários são um caso particular de conjuntos, no sentido que têm elementos, ok? Estão os conjuntos, mas os elementos têm uma forma especial que são todos da forma chave-valor, ok? Todos os elementos têm a forma chave-valor, em que a chave é, digamos, a forma com que nós endereçamos este elemento e o valor será o valor correspondente, ok? Por isso, ao contrário de listas, os valores podem ser, ao contrário de vetores, mas as listas permitem isso, os valores podem ser qualquer tipo. Podem haver valores numéricos, podem haver valores textuais, podem haver valores de apontadores para imagens, etc. Os itens, ok? São indexados, por isso um elemento tem vários, um dicionário tem vários elementos e cada elemento é endereçado pela chave. Em que a chave é necessariamente uma string, ok? Por isso não são índices numéricos, são índices com um nome, digamos, que faça sentido, ok? Os itens, então, são endereçados pelas chaves, ok? Já tínhamos dito. Os valores são acedidos sabendo a sua chave, ok? Por exemplo, se nós tivermos este dicionário, por isso em algumas linguagens chama-se registro, ou recorde, ou estrutura, enfim, há várias formas de chamar isto. Vamos chamar aqui um registro. Neste registro, podemos dizer que um empregado, cujo registro se chama EMP, pode ser representado por um dicionário em que existe um conjunto de elementos chave-valor. Concretamente, o empregado é um dicionário, é um conjunto, um dicionário é um conjunto, por isso abre e fecha as chavetas. Depois tem um primeiro elemento que é endereçado pela sua chave ID, ok? A chave tem necessariamente é uma string e o seu valor 98 é um inteiro. O nome, mais uma vez, também é uma string e o valor do nome também é uma string neste caso. A data será uma string com uma estrutura definida, com ano, mês, valor, ano, mês, dia,
E o salário é um float, por isso é um número decimal. Ok, número decimal. Por isso já estamos a ver que os campos propriamente ditos, os valores podem ser inteiros, podem ser decimais, podem ser texto. Bom, uma vez então percebendo o que é que se pretende com estes dicionários, quais são as operações que permitem construir, eliminar, atualizar dicionários, ok? Em primeiro lugar, como é que se podem criar dicionários? O dicionário é um conjunto e por isso pode ser criado com um conjunto vazio, ok? Ou então pode ser criado, por exemplo, neste caso, eu crio um conjunto vazio e se eu perguntar qual é o seu valor, é um conjunto vazio. Mas também pode ser criado com a explícita enumeração de todos os seus campos. Então, neste caso, dos elementos. Ou seja, eu vou criar agora aqui um empregado que tem alguma desta informação, por acaso o nome não é o mesmo, mas tem uma informação correspondente a um certo identificador e um certo nome. Depois, no dicionário, os dicionários, tal como se criam, podem ser apagados, ok? Neste caso, apagado não é desaparecer o dicionário, é simplesmente dizer que o dicionário voltou a ficar vazio. Existe um dicionário, mas não tem lá campo nenhum, ok? Por isso posso criá-los vazios, posso criá-los com alguma informação inicial e posso apagá-los. Ok, o que é que se pode fazer mais? Bom, primeiro pode-se querer atualizar, aceder aos campos do dicionário. Como é que se acede aos campos do dicionário? Bom, com o get, com o método get, e como é que se altera um campo do dicionário? Com o método set, ok? A sintaxe é esta, mas normalmente utiliza-se a sintaxe que é aplicada nas listas. Por conseguinte, criei este dicionário, ok? E depois posso perguntar qual é o campo, o valor do campo e da chave ID, que será 67, ou então posso querer alterar o valor de um destes campos. Por exemplo, quer dizer que o nome do empregado passa a ser Rui Silva e não apenas Silva, ok? E por isso isto é a mesma coisa que dizer, escrever desta maneira, por isso com a notação de parênteses reto, ou com esta notação standard de objetos, por isso o método aplicado a este objeto vai dar o mesmo. Ou seja, o nome passa a ser Rui Silva e o empregado passa a ter o identificador 98, porque eu aqui fiz o seu set a esse valor, e o nome passou a ser Rui Silva. Ok? Por isso, isto é a forma de aceder e alterar campos que já existem. Campos que não existem podem ser acrescentados, por isso podem ser, aliás, campos que não existem podem ser acrescentados e campos podem ser eliminados. Acrescentados com o método update, eliminados com o método pop. Ok? Por isso, neste caso, temos aqui este dicionário e podemos aumentar este dicionário com os dois campos que faltam, ou seja, com uma date, com uma data, que é a data que está aqui, e com o seu salário. Por isso, o update pega num dicionário já existente e o update acrescenta mais um conjunto de atributos valores. E, por conseguinte, a partir desta altura, o empregado, o EMP, passa a ter os 4 campos, 2 que já tinha e 2 que foram acrescentados. O POP faz o oposto, ou seja, elimina um campo do dicionário. Como side effect, se quiserem, o resultado do POP é não só indicar qual é o valor do salário, por isso dá um tuplo, que é a chave e o valor, como side effect elimina o salário deste dicionário, ou seja, se eu perguntar quanto é que é um EMP neste momento, ele volta a ser, passa a ser os 3 campos, por isso o quarto campo desaparece. Okay? Se eu eliminar o ID, fico apenas, recebo este duplo, ID 98, e o empregado propriamente dito fica só com os campos nome e data, porque eliminei o seu identificador, eliminei o seu salário. Ok, eventualmente se vocês quiserem tirar um ao calhas, podem fazer o pop item, mas não vamos usar isto. Por isso, o pop item, em vez de ser o pop e dizer explicitamente qual é o item que eu quero eliminar, por isso qual é a chave do elemento que eu quero eliminar, eu digo simplesmente pop item e o sistema escolhe aleatoriamente um dos campos para ser eliminado. Bom, com mais informação que podemos ver, podemos querer saber, dado um dicionário, quais são
os campos que ele tem. Por isso podemos querer saber quais são as chaves que lá estão, quais são os valores dessas chaves, quais são os itens propriamente ditos. Se quisermos saber estes valores, há operações que nos devolvem todos estes valores e que permitem depois fazer iterações. Por exemplo, se este for o empregado, não é? Eu posso perguntar quais são as chaves do empregado, e por conseguinte as chaves serão ID, name e date, ok? Aparece uma lista com uma lista de strings. Posso perguntar quais são os valores, ok? Que serão 98, Rui Silva e a data. Atenção que as datas, os valores e as chaves não aparecem por esta ordem necessariamente, a ordem de um conjunto. Os elementos de um conjunto não têm ordem, porque esse conjunto não é ordenado, e por conseguinte não podem assumir que as chaves ou os valores apareçam por qualquer ordem pré-definida. Apenas aparecem todos. É a única garantia que se tem quando se chama o met keys ou o met values. Ou quando se chama o met items, que neste caso o que aparece são os atributos valores, mas na forma de tuplos. Okay? Por isso existe um conjunto, digamos, é devolvido uma lista de tuplos, cada tuplo tem a sua chave e o seu valor. Por conseguinte, estes métodos exatamente retornam listas, ok? E se retornam listas, estas listas podem ser depois iteradas. Por exemplo, eu posso perguntar para cada valor que aparece nas keys, para cada key que aparece nas keys deste empregado, neste caso eu só vou imprimir o valor do empregado que eu tenho com a respectiva chave. Okay? E por isso, ao fazer isto, eu vou, por uma ordem qualquer, vou primeiro apanhar o 98, depois o Rui Silva e depois aquela data. Okay? Isso para todas as chaves, okay? Que são ID, name e data, eu vou obter para cada chave, okay? Eu vou obter o valor do empregado quando eu acedo por essa chave. Mais informação. Como é que eu copio um dicionário? Okay? Duas maneiras. Posso copiar um dicionário na sua totalidade ou copiar um dicionário apenas parcialmente. Bom, se quiser copiar o dicionário na sua totalidade, okay, basta-me usar o método copy. Okay? Se o x for igual ao mcopy, o x vai passar a ser uma cópia deste dicionário. Okay? Nesta altura, depois eu posso mudar um campo do dicionário EMP, isso já não é refletido na cópia. Okay? Por isso, a cópia é igual quando é criada, mas depois cada um vai pelo seu caminho, pode alterar a data de um, o nome do outro, que não é o correspondente, digamos, não é afetado. Ou então, por isso, neste caso, estou a copiar um registro inteiro, por isso um dicionário inteiro, mas posso copiar posso criar uma estrutura e copiar e criar um dicionário apenas com algumas das chaves. Okay? Por isso eu posso dizer que as chaves que me interessam são o ID e o date, e agora posso criar um empregado, okay? uma espécie de uma cópia do empregado, mas apenas nestas chaves, ok? Por isso que o método from keys, apenas as chaves me interessam e os valores dessas chaves são nulos, ok? Por isso o Y é criado um dicionário também com ID none e a date none. Por isso none, neste momento ainda não tem valor definido. Ok? Por isso isto, tudo o que se pode dizer sobre aliás, algumas coisas que se podem dizer, há mais métodos, mas estes são os principais. Bom, normalmente nós não queremos manter, digamos, apenas um dicionário, por isso corresponde a um registro, a um empregado, à informação sobre o empregado, mas queremos manter informação sobre o conjunto de empregados que existe na empresa. Okay? Por conseguinte, o que nos interessa, muitas vezes, é trabalhar com uma tabela, okay? Uma tabela de empregados, um pouco como se faz no Excel. Okay? Temos várias células, cada linha corresponde às respectivas células, também não temos que ter tipos definidos, mas todas as colunas correspondem à mesma informação. Conseguinte, uma tabela possível será esta, em que temos 4 empregados, cada um com a mesma estrutura, por isso com um índice
e com uma chave ID, uma chave name, uma chave data, uma chave salário, e por conseguinte é este tipo de agregados, por isso de tabelas de dicionários que nós queremos manter, e uma tabela de dicionários, ou uma lista de dicionários pode ser mantida exatamente como uma lista, ok? Por isso a tabela pode ser simplesmente implementada à custa de uma lista em que cada elemento da lista é um empregado. Cada elemento da lista será indexado, se for uma lista, cada elemento será indexado pela sua posição na lista, por isso isto será o elemento 0, este será o elemento 1, elemento 2, elemento 3. Okay? Ou então, podemos criar um dicionário de dicionários em que cada chave, em que eu posso usar qualquer elemento como índice, okay? Qualquer tipo, desde que seja uma string, que seja o tal índice, que seja a chave, e correspondente depois ao resto do empregado, como iremos ver a seguir. Ok, vamos admitir que temos então uma lista. Como é que nós representamos esta lista? Bom, se for uma lista, começamos com uma lista vazia e acrescentamos os vários empregados. Ok? Por isso podemos começar com uma lista vazia, os empregados começa com uma lista vazia, e agora digo que existe um empregado, crio um empregado, ok? Com ID, nome, data e salário, e vou acrescentar este empregado à lista com o método append da lista. Okay? E nesta altura a minha lista de empregados já contém um empregado. A seguir identifico ou crio um novo empregado, okay? Corresponderá, digamos, à segunda linha, e volto a fazer o append à lista de empregados. Terceiro e quarto, finalmente, se eu quiser saber, se eu quiser aceder a elementos desta lista, só tenho que dizer, ou desta lista de dicionários, só tenho que dizer qual é o elemento da lista que eu estou interessado, neste caso, se eu fizer isto, ok? Se eu fizer esta pergunta, quero o segundo elemento, o segundo não, o número 2, por isso as listas começam com 0, por isso será 0, 1, 2, será a lista que aqui está, quero saber qual é o salário, dentro deste dicionário, quero saber o campo correspondente ao índice, ou à chave salário, que será 2017.6. Okay? Por isso, neste caso, uma tabela deste tipo tem um primeiro elemento, um primeiro índice que é numérico, posição na tabela, e o segundo índice que é textual, que corresponderá ao campo da tabela. Muitas vezes nós queremos obter a informação de outra maneira, ou seja, podemos querer indexar os dicionários, ou a lista de dicionários, ela própria por um índice, por uma chave que seja diferente apenas do seu índice numérico. Obviamente, quando começamos a trabalhar com muitas coisas destas, estamos a pedir uma base de dados, ok? Por isso isto só se faz com estruturas de dados razoavelmente pequenas, porque senão, enfim, a forma de implementar esta informação através de dicionários tem os seus limites e, por conseguinte, grandes volumes de dados vão ser, normalmente são implementados através de dicionários, através de bases de dados. Mas para pequenos volumes de dados podemos trabalhar perfeitamente com os dicionários e, por conseguinte, nós podemos criar este dicionário, okay, ou esta lista de dicionários, não como uma lista, este conjunto de dicionários, por assim dizer, não como uma lista de dicionários, mas sim como um dicionário de dicionários, em que a cada elemento, a cada lista, vamos associar uma chave. E por isso eu posso criar uma lista de empregados, um dicionário de empregados, em que o primeiro empregado é este que aqui está, e vou acrescentar este empregado ali ao dicionário de empregados, dando-lhe uma determinada chave. Neste caso vou usar como chave o próprio número 98, se não me engano, e por isso faço o update da lista de empregados, ou, aliás, do dicionário de empregados, criando, dentro do dicionário, criando outro dicionário que tem como chave, neste caso, o número 98, e como valor o dicionário propriamente dito, por isso o registro do empregado. E a mesma coisa com os outros, ok? Aqui, obviamente, neste caso, eu estou a criar, eu podia chamar o valor da chave ID para usar aqui estou a fazer, digamos, à bruta, estou a dizer explicitamente quanto é que é, mas uma vez feito isto, se eu perguntar qual é
o salário do empregado 98, 98 agora já não é o índice numa lista, okay? Aliás só há 0, 1, 2, 3, mas sim o valor a chave com que estou a organizar os meus empregados. Por isso, neste caso há 4 chaves, há 98, 56, 43 e a 12, e 98 corresponderá ao primeiro empregado. Okay? E por isso, se eu quiser saber qual é o salário do empregado cuja chave é 98, será 1654,3. Okay? Ok, mais, o que é que podemos fazer? Podemos também pegar num conjunto de dicionários, ok? Neste caso um dicionário de dicionários, e eliminar alguns dos campos, ok? Por exemplo, esta função o que faz é projeta esta tabela para alguns dos elementos. Ou seja, eu dou o dicionário de dicionários, dou um conjunto de chaves e digo que o resultado vai ser este dicionário de dicionários, mas projetado apenas para as chaves que são aqui indicadas como entrada. Okay? Por isso, o que é que eu tenho que fazer neste caso? Criar um novo dicionário, encurtado, ok? E agora vou dizer para cada um dos elementos deste dicionário, vou extrair apenas os campos que me interessam. Okay? Por isso, para cada chave nos empregados, por isso isto é um vetor, é um dicionário de dicionários, por isso, para todas as chaves que eu aqui tenho, que serão, enfim, de acordo com o que tínhamos há bocado, 98, 56, 43, 12, mas para cada chave eu vou obter o dicionário propriamente dito, ok? Por isso é o dicionário indexado pela chave, por isso será uma destas linhas, este será o empregado, e agora dentro do empregado vou criar um empregado mais curto que só tenha os campos que aparecem aqui nas keys. E por isso, para cada chave que apareça na lista de chaves que me interessam, eu vou fazer o update deste short. Okay? Faço o update com esta lista e com o valor que o empregado tem nesta lista. Okay? Por isso, com este for, varro todas as listas que forem, todas as chaves em que eu estiver interessado. No fim de ter apanhado todas as chaves em que estou interessado, o short contém a projeção de um elemento para as chaves em que eu estou interessado e por isso só tenho que fazer o update dos shorts, da lista de dicionário, do dicionário de dicionários, só tenho que fazer o update com o novo empregado, com o empregado encurtado e com a chave que eu der. Mantenho a chave que existia na chave no dicionário de dicionários inicial. Ok? Bom, iremos fazer exemplos destes depois na parte prática, mas penso que isto enfim, basicamente o que temos que fazer é criar, indexar uma linha, a indexação pela linha é a chave 1, ok? E depois pelas colunas, que são as chaves 2, que são dadas como entrada, ok? E por isso, se eu disser que estou interessado nas chaves ID e data, ok? E se eu aplicar esta função a este dicionário, o que eu vou obter é dois dicionários, quatro dicionários, ok? Os shorts serão a mesma 4 e o número 43 será a linha correspondente, mas agora só com os campos que eu usei, foi o ID e o date. Por isso o short só tem dois campos, tem o ID e tem, aqui não é date, aqui é name, ok? Aqui está engatado, ok? Bom, tal como no caso das matrizes e grandes vetores, obviamente ninguém faz dicionários, listas de dicionários, ou dicionários de dicionários, ninguém guarda esta informação, ninguém a escreve diretamente, normalmente é lida ou escrita num fecheiro de texto. Okay? E por isso teremos que, enfim, não tem nada de especial, mas como é que nós lemos e escrevemos dicionários a partir de fecheiros de texto? Ok? Bom,
Bom, se o fecheiro está, se a informação está no fecheiro de texto, tipicamente nós podemos ir lá buscar a informação toda, mas obviamente que não temos acesso direto aos elementos, ou seja, temos que, se quiséssemos ter o acesso ao valor ao valor de um determinado campo, fazendo apenas as operações sobre fecheiros, tipicamente o que tínhamos era que abrir um fecheiro e fechar o fecheiro cada vez que queríamos aceder a um valor desse fecheiro, por isso não é isso que se pretende fazer, e para tornar a coisa minimamente expedita, o que temos que fazer é criar um dicionário, ou uma lista de dicionários, ou um dicionário de dicionários a partir da informação que está que está no fecheiro de texto. Okay? Isto porquê? Porque se eu trabalhar com fecheiros diretamente, o acesso é sequencial, por isso, como eu vos disse, eu posso aceder a um elemento, que esteja à frente, mas se quiser voltar para trás, basicamente tenho que fechar o fecheiro e começar tudo de novo. Ok? Mais o acesso aos fecheiros é lento, okay? Apesar de neste momento os fecheiros já estão guardados em discos SSD, já são de memória, enfim, já são semicondutores, já não são propriamente discos como eram antigamente, discos de mecânicos. De qualquer maneira ainda é mais lenta, o acesso a essa memória é mais lenta do que a memória RAM que está no computador. Okay? De qualquer maneira, vamos então assumir que se a informação estiver em fecheiros, o que nós temos que fazer é passar primeiro a informação que está na tabela para uma lista de dicionários ou para um dicionário de dicionários, depois processar o fecheiro, processar os dados, aliás, que já não estão no fecheiro, mas diretamente do que nós incluímos na memória, e depois eventualmente escrever o resultado novamente num fecheiro, para ficar mantido, digamos, para operações futuras. Bom, vamos ver então o que é que nós podemos fazer com uma coisa deste género. Por isso, imaginem, nós vamos fazer isto na parte prática, imaginem que nós temos esta tabela de empregados, ok? Isto pode ser vindo de um fecheiro Excel, e eu guardar este fecheiro, nomeadamente com a forma CSV, o que nós temos é os vários campos separados por vírgulas, ok? Comma separated values, ok? O formato CSV, e por conseguinte criámos este fecheiro, ou este fecheiro apareceu alguns em Excel, criámos um fecheiro texto, TXT, com este formato de comma separated values, e agora o que queremos é fazer processamento desta informação, ok? Por isso, o que é que sabemos? Que a primeira linha indica o título, ok? À partida não tem informação útil. A segunda linha, sim, tem informação sobre o nome dos campos, ID, name, date, salary, que são tudo strings, e as outras linhas têm a informação propriamente dita, por isso os valores dos campos. Bom, e é com um fecheiro destes que nós vamos trabalhar, e por isso a primeira coisa que temos que fazer é criar, a partir deste fecheiro, uma lista de dicionários, ou um dicionário de dicionários consoantes optados. Ok? Por isso vamos ler um fecheiro. Por isso o que é preciso ler? O que é preciso fazer? Bom, primeira coisa, abrir o fecheiro em modo de leitura. Depois, a primeira linha não nos interessa. A segunda linha temos que a ler, ok? Eliminar todos os elementos, todos os espaços que apareçam antes ou depois, ok? E obter as chaves. E obter as chaves é separar a linha com o separador, com o split, com o separador vírgula. Okay? Bom, uma vez com as chaves, agora o que temos é que fazer? Ler as linhas seguintes, com readlines, por exemplo. Uma vez lidas, podemos fechar podemos fechar o fecheiro. Não fechei aqui. Sim. Podemos logo fechar o fecheiro. Uma vez lidas as linhas, o fecheiro pode ser fechado. E agora vamos criar, digamos, o dicionário propriamente dito, a lista de dicionários. Por isso, neste caso, criamos uma lista vazia. E agora, para cada linha que nós lemos, o que é que temos que fazer? Temos que separar a linha por vírgulas também. Okay? Começamos um dicionário vazio. Separamos a linha, aliás, tiramos os elementos iniciais, os espaços iniciais e finais de cada linha, separamos a linha por espaços e agora para cada chave nós guardamos o elemento respectivo. Okay? Bom, e temos que avançar. Começamos com a primeira, avançamos para a segunda, para a terceira, para a quarta e fazemos isso a todas. E
retornamos a tabela, finalmente. Uma vez retornada, ok, retornamos a tabela. Depois, mais tarde, podemos escrever o processamento da tabela num fecheiro, mas para já vamos só fazer isto. Ok, então, como é que nós implementamos estes vários passos? Bom, isto é uma proposta possível, podem fazer de outra maneira, obviamente, mas vamos assumir que vamos criar esta função de ler empregados, em que temos um fecheiro de que sabemos o nome e está na diretoria de trabalho, por isso não temos que nos preocupar com a parte do file system. Por conseguinte, está aqui a explicação, por isso abrimos o fecheiro, lemos a primeira linha, que não fazemos nada com ela, se isto é para deitar fora, lemos a segunda linha, nesta segunda linha tiramos os espaços antes e depois, se existirem, e separamos a linha pelas várias chaves, ok? Porque esta primeira linha tem o nome das chaves. Por isso estas keys vão dar uma lista de strings, cada string corresponderá a uma das chaves. Depois, lemos as linhas todas, vai ficar aqui numa lista chamada linhas. Podemos fechar já agora o fecheiro, já não nos interessa, e agora vamos criar dicionários, um para cada linha. Por isso, criamos para já, neste caso vai ser uma lista de dicionários, criamos uma lista vazia, e agora para cada linha criamos um empregado que vamos incluir nesta lista de empregados. Bom, como é que criamos esta linha? Lemos, aliás, para cada linha tiramos os espaços antes e depois, separamos por vírgulas também, e agora o que temos que fazer é criar um empregado com a informação respectiva. Como é que fazemos isso? Bom, para cada chave que aparece nas chaves, okay, o que é que temos que fazer? Temos que ir, primeiro, ler o que está na linha na posição 0, que é a primeira que aparece, ok? E depois avançamos a linha. Basicamente dizemos, ok, a nossa linha agora já não nos interessa a posição 0, vamos começar a linha a partir deste segundo campo. Okay? Quer dizer que da próxima vez que chegarmos à chave, a linha 0 corresponderá, o índice 0 corresponderá já ao primeiro, porque o primeiro entretanto desapareceu, porque eu eliminei o índice 0 da linha. Ok? Por isso vou avançando a linha, uma a uma, cada vez que eu faço a linha 0 vai sendo a linha que vai sendo incrementada cada vez que eu passo nesta operação que elimino a linha 0. Ok? No fim de ler as chaves todas, acrescento o empregado que li à lista de empregados e no final de tudo retorno o conjunto de empregados. Ok? Escrever tabelas é parecido, ok? Basicamente o que temos que fazer é abrir o fecheiro, escrever esta linha inicial, depois para cada chave escrever uma linha, escrever uma linha em que aparece a chave, digamos, com uma trailing, não é trailing, sim, põe o número e a vírgula, ok? A última vírgula que apareceria aqui é substituída por uma mudança de linha, ok? E uma vez criado, digamos, esta string, escrevo essa string no fecheiro, ok? Depois, para cada empregado, faço uma coisa semelhante, ok? Por isso, começo uma linha vazia, para cada chave, nas chaves, por isso, ID, nome, data, salário, vou acrescentar o valor propriamente dito e uma vírgula, e no fim substitui a última vírgula por uma mudança de linha. Bom, e por isso, uma vez obtida esta linha, em que já substitui a vírgula por uma mudança de linha, escrevo essa linha. Por isso escrevo todas as linhas e no final fecho o fecheiro. Bom, um possível código para implementar isto será o que está aqui, digamos, representado. Por isso, abro o fecheiro em modo de escrita, escrevo tabela de empregados com mudança de linha, senão isto não mudava de linha. Depois, crio uma linha vazia e para cada chave na lista num qualquer empregado, as chaves são iguais em todos os empregados, para cada chave que aparece num empregado, eu vou escrever
eu vou acrescentar a linha. Por isso a linha passa a ser a linha que aqui está, mais a chave, mais a vírgula. Por isso fica ID, depois fica name, vírgula, date, vírgula, salário, vírgula. Finalmente, como é que eu substituo a vírgula por uma mudança de linha? Fazendo aqui até fui, enfim, podia ter feito isto de uma maneira mais simples, por isso simplesmente dizendo que o elemento menos um da linha passava a ser o barré, ok? Aqui o que fiz foi, da linha, crio uma linha que é toda a linha anterior, exceto o último, ok? E depois exceto a tal vírgula, e depois acrescento a mudança de linha. Mas podia ter feito isso diretamente dizendo que o último elemento, por isso o line menos 1 era igual à mudança de linha. Bom, seja como for, uma vez criada a linha, escrevo a linha. Okay? E por isso isto escrevo a linha, neste caso, para as chaves. Esta linha que aqui está. Finalmente, para cada empregado, vou fazer uma coisa semelhante. Ou seja, começo com uma linha vazia, crio uma lista dos vários campos separados por vírgulas, ok? E faço a mesma coisa, mudo a vírgula por uma mudança de linha e escrevo finalmente a linha no fecheiro. Okay? Aqui tenho que ter o cuidado de... aqui, por acaso, aqui está aqui um pequeno gato, que esta linha tem que ser um conjunto de strings e por isso se o valor do campo for um número inteiro ou for um número float, eu tenho que o passar para string primeiro para poder fazer a operação de concatenação. Okay? Fica aqui a informação que existe aqui um lápis, aliás, tal como na leitura, okay? Na leitura de ficheiros, agora também devia ser corrigido, quando eu faço o update com o valor de uma linha, com o valor que aparece, por isso faço o update do dicionário, acrescentando uma chave e um valor. Se o valor for numérico, obviamente o que está na linha 0, que é o resultado de um split de uma linha por vírgulas, o que eu tenho é um conjunto, é uma lista de strings. E por isso linha 0 é uma string, tal como todas elas são strings. E por isso se eu quiser representar esta informação numericamente, tenho que passar ou para int, no caso dele ser um inteiro, ou para float, no caso dele ser um número decimal. Mas à parte dessa conversão, que é preciso, senão, basicamente o que eu tenho são sempre strings, são dicionários com valores como strings, muitas vezes não é isso que me interessa, o que me interessa é um valor que seja numérico. Okay? Processamento. Okay? A partir de agora, a tabela está em memória e por isso vamos processá-la para descobrir a informação, alterar a informação. Por exemplo, calcular a média dos salários dos empregados. Calcular ou descobrir o nome, por exemplo, do empregado mais velho, de acordo com a data, aquela data que aparece lá num dos campos. Qual é o nome do empregado com determinado ID? Reestruturar a tabela, reestruturar aquele conjunto de informação, passando de uma tabela para um dicionário de dicionários. Escrever um fecheiro com esses nomes, ou com os nomes que têm mais, ou dos empregados que ganham mais do que um certo salário. Ok. Basicamente, em todos estes casos, exceto neste primeiro, ok? Nós temos que fazer um for, ou seja, temos que varrer todos os elementos da lista. Neste caso, logo que descobramos o empregado, nós podemos terminar, mas por conseguinte, todos estes problemas se resolvem varrendo o dicionário do princípio até ao fim, e o varrer o dicionário com um for, usando as chaves, ou no caso de ser uma lista de dicionários, usando os índices, ok? Estes exemplos eu não vou aqui fazer-vos agora, não estão nos slides, mas é os que vamos fazer depois na parte prática que segue, digamos, esta parte, estes slides, ok? Penso que isto acaba aqui. Por isso, esta é a parte propriamente da parte teórica.
Nós daqui a cerca de 10, 15 minutos, vamos fazer aqui um intervalozinho até para poder gravar a aula. Começamos a fazer os exercícios. Ok? Não sei se tem alguma dúvida, queiram tirar já. Parece que não. De maneira que então vamos parar aqui esta parte, primeira parte da aula, e daqui a cerca de 15 minutos recomeçamos. Ok? Até já então.